Na aula anterior, vocês assistiram um vídeo onde eu demonstro o experimento conhecido como sistema massa-mola. Nessa aula, nós vamos dar início à descrição teórica do sistema massa-mola, obtendo a equação horária desse sistema e aplicando condições iniciais sobre esse sistema. É importante lembrar que as equações que aparecem nesta aula elas estão enumeradas de acordo com as notas de aula e não de acordo com a ordem que aparece nesse vídeo. Essa figura representa o sistema massa-mola em diferentes posições em diferentes instantes de tempo. Então nós temos aqui para o tempo t0, inicialmente, a massa se encontra na posição menos x, porque foi puxada da posição 0. Ao ser abandonada, decorrido um tempo t1, ela vai para a posição 0. Ela ainda tem energia cinética, que faz com que ela chegue até a posição x. Na posição x, no tempo t2, ela está com a máxima compressão. Então a força elástica e a força gravitacional empurram ela para baixo novamente. Quando ela chega na posição 0, no tempo t3, ela ainda tem energia cinética e vai até a posição menos x, que é a sua máxima elongação. E continua fazendo esse movimento periodicamente. O que nós queremos aqui é responder duas questões. Qual é a equação que descreve x de t? E qual é a relação entre massa, constante elástica e tempo de oscilação? A exemplo do que foi feito lá na disciplina de Física 1 ou mesmo no ensino médio. Em Física 1, você estudou o movimento retilíneo uniforme. Nesse movimento, sabemos que a força resultante é zero e, de acordo com a segunda lei de Newton, consequentemente a aceleração também será zero. Com um pouquinho de cálculo, você chegou na equação horária do MRU, na qual x de t é igual a x0 mais vt. Ou seja, sabendo a posição inicial e a velocidade, que é constante no MRU, você consegue determinar a posição de uma partícula para qualquer instante de tempo. Também, outro exemplo de movimento que você estudou foi o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Para esse movimento, a força resultante é constante, consequentemente a aceleração também será constante, e com um pouco mais de cálculo, você obteve a equação horária do MRUV, na qual x de t é igual a x0 mais e0t mais meio de at ao quadrado. Sabendo x0, v0 e a aceleração, você consegue descrever a posição de uma partícula que executa o MRUV para qualquer intervalo de tempo. Então nós vimos que é importante saber qual é a força que age no sistema para que seja possível descrever a equação horária. Então, para o sistema massa-mola, qual é a força resultante e, consequentemente, qual será a aceleração? No sistema massa-mola, nós temos duas forças que atuam, a força peso e a força elástica. A força elástica é dada por menos kx e a força resultante, da segunda lei de Newton, é igual a m vezes a, que é a minha massa e a aceleração. Por simplicidade, vamos assumir que a força resultante é numericamente igual à força elástica, ou seja, vamos desconsiderar momentaneamente a força peso. Fazendo isso e utilizando a equação 1.3 e 1.4, nós chegamos na equação 1.7, na qual a aceleração é igual a menos k sobre m vezes x, ou seja, a aceleração é proporcional ao deslocamento. Mas a aceleração ela é a derivada da velocidade em relação ao tempo. E a velocidade, por sua vez, é a derivada da posição em relação ao tempo. Substituindo a definição da velocidade na definição da aceleração, nós podemos dizer que a aceleração é a derivada da posição, ou, para os íntimos do cálculo, que é a derivada segunda da posição. Bom, sabendo disso, que a aceleração é a derivada segunda da posição, e que a aceleração é menos k sobre mx, nós temos então que a derivada segunda da posição em relação ao tempo, que é a aceleração, é igual a menos k sobre m vezes x, que é a equação 1.12. Antes de resolver essa equação, vamos analisar um pouquinho a razão k sobre m. Quais são suas unidades? K é a constante elástica, medida em newtons por metro, e massa, medida em quilograma. Só que Newton é a unidade de força, e eu posso reescrever essa unidade como sendo quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Esse metro, que já veio da constante elástica com esse metro, dá 1,
quilograma por quilograma dá 1. Nós temos então que a unidade da razão K sobre M é 1 sobre segundo ao quadrado. Vamos definir uma nova variável, ômega ao quadrado igual a K sobre M. Bom, se K sobre M tem unidade de 1 sobre segundo ao quadrado, então o ômega terá a unidade de inverso de segundo. Nós temos a equação 1.12. Vamos trocar aqui, ó, K sobre M por ômega ao quadrado. Nós chegamos na equação 1.15. A equação 1.15 é uma equação diferencial parcial de ordem 2 que você vai aprender a resolver em uma disciplina posterior no seu curso, chamado de equações diferenciais ordinárias. Bom, se você só vai aprender essa equação lá na frente, como então você vai resolver a equação 1.15? A ideia aqui, pessoal, é que você não precise de nenhum conhecimento de EDO para resolver essa equação. Basta um conhecimento básico de derivadas. Vamos dar uma olhada nessa equação e perceber o seguinte. Aqui eu tenho a derivada, eu derivo a função x duas vezes, e o resultado dela é a própria função vezes uma constante, porque ômega é uma constante. Então, a solução dessa equação vai dar uma função x de t, e a gente deve encontrar, então, uma função que, quando derivada duas vezes, o resultado seja a própria função multiplicada por uma constante. Ou seja, dentre as inúmeras e infinitas funções matemáticas, nós temos que achar uma que satisfaça essa condição. Quando eu derivo a função duas vezes, eu tenho como resultado a própria função vezes uma constante. Eu estou pensando agora na função seno de ômega t e na função cosseno de ômega t, funções trigonométricas. Por que eu estou pensando nessas funções? Porque a derivada segunda de seno de ômega t é menos ômega ao quadrado seno de ômega t. E a derivada segunda de cosseno de ômega t é menos ômega ao quadrado cosseno de ômega t. Ou seja, em ambos os casos, a derivada da função, a derivada segunda da função, dá como resultado a própria função vezes uma constante. Se você não acredita, basta fazer o cálculo dessa derivada. Bom, agora eu não tenho só uma função que satisfaz a condição, mas eu tenho duas. Qual das duas a gente deve usar? Bom, a minha sugestão é, vamos usar as duas. Então eu vou dizer que a solução da equação 1.15, que é a função posição da massa no sistema massa-mola, ela vai ser a combinação linear dessas duas funções trigonométricas. A linha cosseno de ômega t mais b' seno de ômega t, onde A e B são parâmetros que a gente vai determinar. Mas eu também posso reescrever a equação 1.22 da forma que está mostrado na equação 1.29. Nas notas de aula, eu demonstro com detalhes como que você sai da equação 1.22 e vai para a equação 1.29. As duas são iguais, as duas dão o mesmo resultado, mas são formas diferentes de escrever. Então, a equação 1.29, ela descreve a posição da massa no sistema massa-mola para qualquer intervalo de tempo. Desde que você saiba três parâmetros: A, ômega e φ. Revisando então, nós temos que para o sistema massa-mola, a força é proporcional ao deslocamento. De acordo com a segunda lei de Newton, consequentemente, a aceleração também vai ser proporcional ao deslocamento. E nesse caso, a gente tem uma equação horária, que é uma equação do tipo cosseno. Ou seja, é uma equação que vai oscilar em função do tempo. Por quê? Porque a gente vai fazer o gráfico dessa função e verificar isso. Qual é o gráfico da função cosseno? Mas para isso, a gente tem que determinar algumas condições iniciais. Lembra que no MRU, você teria que dizer qual é a posição inicial e a velocidade. No MRUV, você tem que dizer qual é a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Aqui no sistema massa-mola, a gente vai dizer duas condições iniciais. Que para a velocidade em t igual a zero é zero, ou seja, ele parte do repouso. E a posição para t igual a zero é um valor constante, ou seja, ela parte de um valor não nulo, que eu chamei aqui de x índice zero, x0. Bom, então a gente vai aplicar a primeira condição inicial, que é sobre a velocidade. Nota, pessoal, que essa velocidade ela não é a velocidade de oscilação.
Ela é a velocidade, é a função velocidade, a função para cada instante de tempo. E a condição aqui é que essa velocidade para t igual a zero é zero. Mas antes, a gente tem que saber qual é a função velocidade. Bom, a gente sabe que velocidade é a derivada da posição em função do tempo. Então, basta eu substituir ali em x de t a equação, que é a cosseno de ômega t mais φ. Quando eu faço o cálculo dessa derivada, eu tenho que a função velocidade é menos ômega a seno de ômega t mais φ. Agora, eu vou substituir t igual a zero, porque é a condição inicial que eu tenho. Fazendo isso, eu chego nessa condição aqui. Ó. Menos ômega a seno de φ tem que ser igual a zero. Aqui eu tenho três possibilidades. Ou ômega igual a zero, ou a igual a zero, ou seno de φ igual a zero. Vamos tentar ômega igual a zero. Ômega não pode ser zero, pessoal. Por quê? Porque ômega ao quadrado é K sobre M. K é a constante elástica e M é a massa. Se ômega for zero, K tem que ser zero e não existe mola. Então não faz sentido. Se A for zero, todo termo da equação da posição também vai ser zero. É como se o sistema não oscilasse, ficasse paradinho, não mudasse com o tempo. Então só sobra a última condição, que é o seno de φ igual a zero. Então, seno de φ igual a zero, por exemplo, eu posso ter φ igual a zero. Por quê? Porque seno de zero é zero. Então, substituindo φ igual a zero na equação da posição, a equação 1.29, eu obtenho aqui a equação 1.38, onde x de t é a cosseno de ômega t, ou seja, fiz φ igual a zero. Agora falta colocar mais uma condição. Por quê? Porque eu ainda não sei o valor de A. Bom, vamos fazer a condição que a posição inicial, x de zero, é um valor não nulo, diferente de zero. X índice zero. Então, essa é a equação da posição que a gente tem, já considerando φ igual a zero. Aqui, então, eu vou trocar t por zero. Então, eu tenho que A vezes cosseno de zero tem que ser igual a x0. Mas cosseno de zero é 1. Então, eu tenho que A é x0. E essa vai ser a equação para o movimento, dado as condições iniciais de velocidade inicial igual a zero e posição inicial igual a x índice zero. Agora a gente pode fazer representação gráfica. Então, essa é a equação mais geral, que representa a posição em função do tempo do sistema massa-mola. Eu vou trocar aqui x0, eu vou trocar por 2, ômega eu vou trocar por 2π e φ eu vou trocar por zero, que é a condição sobre a velocidade. Por que eu escolhi esses valores? Só como exemplo, podia ser qualquer outro valor aí. Então, se eu trocar os valores, eu vou chegar nessa equação. E essa equação, o gráfico dessa equação aqui, ó, 2 cosseno de 2π por t, está mostrado aqui do lado direito aí do gráfico. Então, eu tenho no eixo vertical a posição e no eixo horizontal o tempo. Então, nota que ele parte aqui, para t igual a zero, ele parte de 2, desce, passa pelo zero, vai para menos 2 e retorna a 2 depois de dado um certo intervalo de tempo. E ele continua fazendo isso infinitamente, de acordo com o nosso modelo. Aqui eu tenho outra representação gráfica, onde eu tenho agora 2 cosseno de 8π vezes t. Esse é o formato do gráfico. Ele continua variando de 2 até 2, mas agora ó, ele sobe e desce mais vezes por unidade de tempo. É como se o sistema tivesse ficado mais rápido. E aqui eu tenho também outro exemplo, onde eu tenho x de t igual a 6 cosseno de 2π. Agora ó, ele se move para cima e para baixo uma distância maior. Mas, no entanto, a velocidade com que ele faz isso continua a mesma. Na próxima aula, o que nós vamos estudar? Nós vamos definir o conceito de amplitude de oscilação, entender o que é ângulo de fase, a relação do período e oscilação, né? O que é um período de oscilação, ou simplesmente período, e vamos confrontar a teoria que a gente obteve nessa aula com resultados experimentais que eu previamente já medi. Até a próxima aula.